Muito boa noite. Caiu. Tudo bem com vocês? Vamos chegando, vamos entrando, vamos nos acomodando. Eu sei que na casa da gente a gente tende a estar sempre bem acomodado, mas nem sempre nós estamos acomodados no momento, no espaço. É preciso nos acomodarmos em nós mesmos, estarmos em paz, estarmos em harmonia conosco. Se a gente está, vai desfrutar melhor desse momento. Se a gente não está, vai encontrar nesse momento o nosso remédio. Por isso é tão importante nós dedicarmos alguns minutos que seja, todos os dias, a essa comunhão com o alto. Oração, ação, seja muito bem-vindo. É para isso que nós estamos aqui. Que bom conversar sobre isso. Hoje nós vamos falar sobre a ideia dos anjos. Não é? Interessante? Há uma ideia comum a várias culturas, a várias religiões, que existam seres perfeitos, seres superpoderosos, seres que, privilegiados desde a criação, surgidos perfeitos, ao contrário de nós que evidentemente temos tantos problemas. Essa noção, essa visão precisa ser revista e foi revista aqui pelos próprios espíritos que nos trouxeram a realidade do que nós chamamos de anjos aqui nesse livro, O Livro dos Espíritos de Allan Kardec, onde ele fez as mais interessantes perguntas como essas, por exemplo, perguntando na questão número 1, que é Deus, depois questionando os fatos mais importantes, as leis através das quais Deus opera na realidade, na natureza, na criação. É muito interessante, estude, conheça. Vamos nos aprofundar no que for possível aqui nesse livro, nesse momento, estudando as questões da vida na perspectiva do autoconhecimento. Essa é a nossa tarefa, essa é a nossa finalidade, a nossa missão dentro desse espaço. Seja por isso muito bem-vindo. Conhecer a humanidade, conhecer a ação de Deus, conhecer a realidade a partir da nossa realidade, unindo fora e dentro, o baixo e alto, a matéria e o espírito, é fantástico. Vamos lá então? Hoje vamos falar sobre as questões 128, 129 e 130 desse Livro dos Espíritos, exatamente o momento em que Kardec fala sobre os anjos. É o item Anjos e Demônios e ele aqui fala sobre os anjos. Fundamental entendermos a questão da angelitude para nos situarmos no nosso próprio processo de evolução. A primeira pergunta diz assim: os seres que chamamos de anjos, arcanjos, serafins, possuem uma natureza diferente dos outros espíritos, formando assim uma categoria especial? Foi isso que a teologia tradicional nos ensinou. E a resposta é não. Pelo fato de serem espíritos puros, eles se encontram no topo da escala e reúnem todas as qualidades. O comentário de Kardec vai no seguinte sentido: geralmente a palavra anjo dá a ideia de perfeição moral. Entretanto, ela aplica-se também a todos os seres bons ou maus que estão fora da humanidade. Disse, por exemplo,
o anjo bom e o anjo mau, o anjo de luz e o anjo das trevas. Nesse caso, o termo anjo é sinônimo de espírito ou gênio. Nós escolhemos aqui a sua melhor significação, ou seja, espíritos puros. Então aqui, quando Kardec fala de anjo, está falando desses espíritos mais elevados, dos espíritos puros. E a primeira resposta, a primeira revelação, é que não existe uma categoria especial de uma natureza diferente entre as criaturas de Deus chamadas anjos. Então, a pergunta que segue decorre dessa primeira, 128. A 129 diz assim: os anjos também percorrem todos os graus da escala evolutiva? Se não são de uma categoria especial, como ocorre a conquista da angelitude? Como ocorre a conquista da pureza espiritual? E a resposta é sim, eles percorrem todos os graus, mas, como já dissemos, uns aceitaram a sua missão sem reclamar e chegaram mais rápido à perfeição, enquanto outros demoram um tempo mais ou menos longo para atingir a mesma perfeição. Já tínhamos comentado isso antes nos nossos encontros, que o amor, Deus, pode quase tudo, só não pode deixar de ser Deus, só não pode deixar de amar. E amando, não pode deixar de priorizar a nossa liberdade. E priorizando a nossa liberdade, precisa aceitar, conviver, pressupor o erro, a desarmonia, o que nós chamamos de mal. E esse erro é apenas uma decisão, um caminho, tomar um atalho para a evolução, que muitas vezes, no caso do erro, faz com que demoremos mais tempo para chegar à mesma perfeição que os outros espíritos ligados, conectados ao bem, fazem mais rápido. Muito bem, e a questão 130 coloca um aspecto muito interessante. Pergunta Kardec o seguinte: se a crença de que existem seres criados perfeitos e superiores a todas as outras criaturas, a teoria dos anjos, arcanjos, serafins, querubins, se essa teoria é errada, como explicar que ela esteja na tradição de quase todos os povos? Muito interessante, né? Porque há um inconsciente coletivo, há arquétipos que frequentam diversos povos, e no fundo desses arquétipos, nesse inconsciente coletivo, há muita verdade. Se os anjos estão na cultura, na religiosidade de tão diferentes povos, como foi que eles surgiram? De onde veio a ideia do anjo? A resposta é a seguinte: a Terra não existe desde toda a eternidade. Isso quer dizer que antes da Terra existir, outros planetas já existiram. Que antes da humanidade da Terra habitar a Terra, as humanidades já habitaram outros planetas, revelando mesmo os espíritos de que hoje muito poucos espíritos que estão na Terra são originários propriamente da Terra. A maioria de nós veio de outros planetas, quase todos exilados, na condição de criaturas
que não conseguiram acompanhar a evolução dos seus planetas de origem, que eram muito melhores do que a Terra, e foram exilados para a Terra. Nesse contexto, é esse contexto que explica o mito de Adão e Eva, o mito do paraíso perdido, aliás, repetido também em diferentes culturas. Muito bem, aqui, então, vamos repetir a pergunta de Kardec. Se a crença de que existem seres criados, perfeitos e superiores a todas as outras criaturas, é errada, como explicar que ela esteja na tradição de quase todos os povos? E a resposta é a seguinte: a Terra não existe desde toda a eternidade, e muito antes de ela existir, já haviam espíritos que tinham alcançado o nível supremo da evolução. Os homens, então, acreditaram que eles sempre foram espíritos perfeitos. Então, imaginamos os homens primitivos tendo contato com espíritos muito elevados, muito luminosos, muito poderosos, e a eles atribuíram uma condição especial de superioridade original, que já foram criados por Deus numa condição muito superior. Por que os homens pensaram tanto dessa forma? Por acomodação. Todos os seres evoluídos questionam, apresentam por comparação a nossa involução. Todos os superiores denunciam a nossa inferioridade. Como é muito incômodo nos sentirmos inferiores aos outros, como é incômodo sentir esse desafio da evolução e não atendê-lo, criamos uma teoria. Os espíritos superiores a nós, os seres superiores a nós, foram criados por Deus já superiores, num privilégio injustificável, mais cômodo, que nos acomoda à posição de inferioridade, nos coloca mesmo na posição de injustiçados, de vítimas. Apesar disso ser blasfemo, disso ser absolutamente injusto com a natureza de Deus, é muito cômodo. Com essa teoria não precisamos nos incomodar de melhorar, de crescer, de evoluir. Mas ao contrário, quando entendermos como aqui os espíritos nos fazem entender que todos os espíritos evoluídos, todos os elevados, todos os seres superiores já passaram por todas as escalas da evolução, sentiremos-nos todos desafiados, profundamente desafiados, questionados em nossa inferioridade, que então ficará claro ser essa inferioridade fruto de nossas más decisões. Que se e quando um dia buscarmos as boas decisões, estaremos também destinados à evolução. A realidade é altamente questionadora da acomodação, é altamente instigadora à evolução. Mas os seres acomodados, afundados na inércia, não convém essa realidade, criando a teoria das castas, como na Índia
existem as castas mais ricas e as castas mais pobres, e por elas serem intransponíveis, por ninguém poder mudar de castas inferiores a castas superiores, por isso ser proibido, gera-se um vitimismo, uma revolta, mas também uma acomodação. Espiritualmente é o mesmo efeito. Ao contrário do sistema de castas espiritual, que é proposto pela teologia através dos anjos, aprendamos, até porque é muito mais digno da bondade e da justiça perfeitas de Deus, que os anjos também percorrem todos os graus da escala evolutiva. Relendo, eles percorreram todos os graus, embora, como já dissemos, uns aceitaram a sua missão sem reclamar e chegaram mais rápido à perfeição, enquanto outros demoram um tempo mais ou menos longo para atingir a mesma perfeição. Precisamos repensar, reestruturar a nossa cultura religiosa, sabendo que sim, existem seres que reúnem todas as qualidades, mas que não, eles não foram criados assim, mas conquistaram essa condição, passando por todos os graus da escala evolutiva. E que, mais ainda, nós criamos essa explicação, essa teoria dos anjos já criados perfeitos, para nos colocar, para nos acomodar na posição de vítimas de uma realidade injusta. Mas é claro que essa teoria é falha, é claro que essa teoria está errada. Deus criou todos os seres ignorantes e no caminho de um processo de evolução, no alto do qual estão, sim, os espíritos de luz, os anjos, os arcanjos, os querubins, que nada mais são do que nós mesmos mais elevados, nós mesmos com coragem e com lucidez supremas. O que, sem dúvida, nos acalenta, nos acolhe numa confiança de um Deus realmente bom, realmente justo, realmente amoroso. E além disso, nos impulsiona a crescermos para Deus, crescermos para a perfeição de Deus. Como tantos e tantos espíritos já fizeram. Vós sois deuses, disse Jesus, vós fareis tudo o que eu fiz e mais. Esse é o nosso destino. É assim que, inevitavelmente, agiremos e conquistaremos a luz. Que perfeição de justiça de Deus nós nos integramos com essa revelação. Que monte de lixo espiritual da revolta e da queixa nós temos então a oportunidade de abandonar. Todos criados ignorantes, simples ignorantes, a caminho do conhecimento e do amor puro. Aceitemos essa verdade e nos impulsionemos a nossa própria evolução, servindo sempre que possível a evolução de quem estiver à nossa volta. Que assim seja com todos nós. Vamos saudar então os amigos. Anne Lix, Andréa Salvatore, Andréa Santos,
Maria Lúcia Duarte Gênio, Erilde Pimentel, que Deus abençoe a todos, Rosimar Arruda, Maria Aparecida Rodrigues, Paulo Antônio dos Santos, Neide Lopes. É com muita alegria que nós saudamos os amigos e convidamos todos os amigos a compartilharem, a repartirem essa luz, pelo grau de acolhimento, pela nutrição do nosso melhor lado, da nossa melhor compreensão da vida. Não existem privilégios no universo de Deus. Deus não faz diferença entre seus filhos. Não existem e não podem existir seres privilegiados na obra divina. Todos nascemos simples e ignorantes e todos estamos destinados à perfeição. Em nossa liberdade podemos escolher os caminhos mais longos e mais dolorosos. Muito triste que assim o façamos. Mas todos, absolutamente todos, estamos destinados à luz, à perfeição, à integração com Deus. Paz e bem a todos vocês, muito felizes por esses avanços, por essa expansão de compreensão e de consciência que podemos fazer aqui. Que todos os seres da Terra abandonem, superem, se curem desse tremendo veneno da pena de si mesmos e da revolta. Nada avançamos dessa forma. Que assim seja, que aprendamos, que nos libertemos, que nos liberemos desse peso todo, entendendo e nos integrando à perfeita bondade, amorosidade e justiça de Deus. Até amanhã, 18 horas, estaremos juntos novamente. Um grande abraço e até lá.